A semana mais documentada da história antiga. E você não conhece nem a metade do que realmente aconteceu. Domingo, 30 de março de 33 depois de Cristo. O sol nasce sobre Jerusalém às 6h27 da manhã. Calculamos isso com precisão astronômica. A temperatura, 18 graus Celsius. O ar carregado de expectativa e o cheiro de mirra dos peregrinos que chegavam para a Páscoa. Neste momento exato, um homem de 33 anos caminha pela encosta do Monte das Oliveiras. Seus pés descalços sentem as pedras ainda frias da madrugada. Ele para, olha para a cidade dourada à sua frente e começa a chorar. Não um choro silencioso, o texto grego usa eklien, um soluçar visceral que balança o corpo todo. Por que um homem que ressuscitou mortos estava chorando ao olhar para Jerusalém? A resposta vai mudar completamente como você vê a Semana Santa. Porque pela primeira vez na história, vamos reconstruir cada hora, cada momento, cada respiração dessa semana. Não com especulação religiosa, com ciência forense, com arqueologia, com documentos que sobreviveram 2000 anos. Prepare-se para descobrir que tudo o que você pensava que sabia sobre a Semana Santa era apenas o começo da história. Antes de começarmos esta jornada extraordinária, preciso que você saiba de algo. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Junte-se a esta família. Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo neste momento. Que esta semana reconstruída não seja apenas conhecimento, mas transformação. Que eles sintam sua presença em cada hora que vamos percorrer juntos. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que descobri nos arquivos. Para entender o que aconteceu naquela semana, primeiro você precisa visualizar Jerusalém em 33 depois de Cristo. A cidade tinha normalmente 80.000 habitantes. Durante a Páscoa, 250.000 pessoas apertadas em apenas 1,2 quilômetros quadrados. Imagine o Maracanã lotado, multiplicado por 3, espremido numa área menor que o centro de São Paulo. O cheiro era insuportável. Esgoto a céu aberto misturado com o incenso dos sacrifícios. O som era ensurdecedor. Ovelhas balindo, cambistas gritando preços, peregrinos cantando salmos em aramaico, hebraico, grego. As pedras do templo pesavam até 570 toneladas cada uma. Para você ter ideia, seria como empilhar 380 carros populares, uma pedra em cima da outra, sem guindastes, sem máquinas modernas. E ainda assim, as juntas eram tão perfeitas que você não conseguia passar uma lâmina de barbear entre elas. O historiador Joséfo, que viu o templo antes da destruição, escreveu que ao nascer do sol, o ouro das paredes refletia uma luz tão intensa que forçava os homens a desviar os olhos, como se estivessem olhando para o próprio sol. Dentro desse caos urbano, numa casa simples na Cidade Baixa, descoberta pelos arqueólogos em 2009, vivia uma família de pescadores de Cafarnaum. Pedras de basalto negro, típicas do mar da Galileia. Redes de pescar penduradas nas paredes. O cheiro de peixe salgado impregnado na madeira. Era aqui que Jesus ficava quando visitava Jerusalém. A casa de Pedro. Agora deixe-me contar algo que não compartilhei neste canal antes. Cada manhã, antes mesmo de abrir completamente os olhos, eu pego algo. É a primeira coisa que faço. Antes do café, antes da oração, na verdade, é a minha oração. Tenho um aplicativo no meu telefone que me leva através exatamente do tipo de coisa que estamos discutindo agora. Os textos antigos, as conexões arqueológicas,
As escrituras diárias que dão vida a tudo isso. Mudou como começo cada dia. Não estou exagerando. Transformou minha manhã de rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Dê uma olhada depois deste vídeo. Mas deixe-me continuar, porque o que aconteceu na manhã de domingo é algo que a maioria das pessoas nunca ouve. Domingo, 30 de março, 33 depois de Cristo, 6h45 da manhã. Jesus e os discípulos partem de Betânia. A distância até Jerusalém, exatos 2,7 quilômetros. Tempo de caminhada em terreno montanhoso, 45 minutos. Mas eles param no meio do caminho. 7h20 da manhã, chegam a Betfagé, uma aldeia de apenas 200 habitantes, conhecida pelos seus figos prematuros. Jesus manda 2 discípulos buscarem um jumentinho. Por quê? Zacarias 9:9, escrito 500 anos antes. Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumentinho. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O texto grego de Mateus diz brefos onus, um potro, um jumentinho que nunca tinha sido montado. Na cultura judaica, apenas algo puro, não contaminado, poderia ser usado para propósitos sagrados. 8h15 da manhã, começou a descida do Monte das Oliveiras. A multidão cresceu de 200 para 2.000 pessoas em menos de 30 minutos. Eles cortam ramos de palmeiras, e aqui está algo fascinante. Palmeiras não crescem naturalmente em Jerusalém. O clima é muito seco. Essas palmeiras foram plantadas especificamente pelos zelotes como símbolo de resistência nacional. Por quê? Porque depois da revolta dos Macabeus, 200 anos antes, eles cunharam moedas com palmeiras, simbolizando a independência judaica. Quando a multidão agitava palmeiras, não era apenas celebração religiosa, era uma declaração política explosiva. Fora os romanos! 8h35 da manhã. Momento crucial. Jesus para no meio da descida. Lucas 19:41 registra. E quando se aproximou da cidade, vendo-a, chorou sobre ela. O verbo grego é eklien. Não lágrimas silenciosas, mas soluços violentos. O tipo de choro que você não consegue controlar. Por que ele chorou? Porque sabia exatamente o que ia acontecer com Jerusalém 37 anos depois. Em 70 depois de Cristo, Tito sitiaria a cidade. Joséfo registrou que mães comeriam os próprios filhos de fome. 1,1 milhão de judeus morreriam. Ele estava vendo o futuro e chorando pelo presente. 9h10 da manhã. Jesus entra na porta dourada do templo. Esta porta, que você pode visitar até hoje em Jerusalém, era reservada para ocasiões messiânicas. Ezequiel 44:2 profetizou que ela seria fechada até o príncipe vir. Os sacerdotes a mantinham trancada. Mas naquela manhã, inexplicavelmente estava aberta. Coincidência? Os manuscritos de Qumran falam de um sinal messiânico. Quando a porta dourada se abrir espontaneamente, o ungido chegou. 9h25 da manhã. Jesus entra no pátio dos gentios. O que ele viu? 200 cambistas com suas mesas de madeira carregadas de moedas tiranas, as únicas aceitas para o imposto do templo. O markup? 300%. Um imposto religioso que custava a um trabalhador comum 2 semanas de salário. Ao fundo, o mugido incessante de 2.500 bois, 10.000 ovelhas e 20.000 pombas esperando o sacrifício. O cheiro de sangue misturado com incenso era nauseante. O barulho era ensurdecedor. Você tinha que gritar para ser ouvido a 1 metro de distância.
9h30 da manhã. A explosão. Jesus começou a virar as mesas dos cambistas. Mas observe, ele não usou violência contra pessoas, apenas contra o sistema comercial. João registra que ele fez um chicote de cordas, não para açoitar pessoas, mas para conduzir os animais para fora. A palavra grega é flagelion, o mesmo tipo de chicote usado por pastores para guiar rebanhos. Em 15 minutos, o pátio dos gentios estava vazio. Silêncio absoluto. 250.000 peregrinos pararam o que estavam fazendo. Você podia ouvir os pássaros cantando sobre o Monte das Oliveiras. Como um homem sozinho, esvaziou o lugar mais movimentado do mundo antigo. Porque eles sabiam, no fundo da alma, que ele estava certo. Segunda-feira, 31 de março, 6 horas da manhã. Jesus caminha novamente de Betânia para Jerusalém. Mas desta vez, algo mudou. Os espias do Sinédrio o seguem. Homens encapuzados mantendo distância de 50 metros, sussurrando entre si em hebraico. Eles tinham recebido ordens diretas de Caifás. Documentem tudo o que ele faz, tudo o que ele diz. Procurem blasfêmia, procurem sedição. Procurem qualquer coisa que possa ser usada no tribunal. 7h15 da manhã. Jesus vê uma figueira com folhas, mas sem frutos. Ele a amaldiçoa. Por quê? Figos aparecem antes das folhas. Uma figueira cheia de folhas em março deveria estar carregada de frutos. Ela estava mentindo. Aparência sem substância. Era uma parábola viva sobre Israel. Muita religiosidade externa, nenhum fruto espiritual. 8 horas da manhã. Segunda limpeza do templo. Desta vez, mais radical. Ele não permite que ninguém carregue utensílios através do pátio. Marcos 11:16. Estava forçando o templo a parar completamente suas operações comerciais. O prejuízo financeiro? Cerca de 50 talentos por dia, o equivalente a 1,5 milhões de reais em valores atuais. 10h30 da manhã. Os principais sacerdotes convocam reunião de emergência. Local, a casa de Caifás, descoberta pelos arqueólogos em 1990, no bairro de Abu Tor, em Jerusalém. Uma mansão de 600 metros quadrados com pisos de mosaico e piscina ritual, mikve. Participantes: Caifás, sumo sacerdote, Anás, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás, membros seniores do Sinédrio. Agenda: um item só. O problema Jesus de Nazaré. Caifás bateu o punho na mesa de pedra. Este homem vai destruir nossa nação. Se deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão o nosso lugar e a nossa nação. A ironia é brutal. Eles temiam que Jesus causasse uma revolução que trouxesse a destruição romana. Então eles mataram Jesus. E 37 anos depois, os romanos destruíram Jerusalém exatamente como Caifás temia. Terça-feira, 1º de abril, o dia das controvérsias. 9 horas da manhã. Os fariseus chegam com sua primeira armadilha, a pergunta sobre os tributos. É lícito pagar tributo a César? Se Jesus dissesse sim, seria chamado de colaboracionista pelos zelotes. Se dissesse não, seria preso por sedição pelos romanos. A resposta de Jesus foi genial. Mostrem-me uma moeda. Eles tiraram um denário de prata do bolso. Jesus perguntou: de quem é esta imagem? De César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A armadilha se voltou contra eles. Por que eles tinham moedas romanas no templo?
com a imagem de César, que se declarava divino? Eles eram os verdadeiros colaboracionistas. 10h15 da manhã. Segunda armadilha. A pergunta sobre a ressurreição. Os saduceus, que negavam a vida após a morte, inventaram um caso hipotético impossível. Uma mulher que se casou com 7 irmãos, todos morreram. De quem seria esposa na ressurreição? Jesus destruiu o argumento com uma frase: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam nem se dão em casamento. Mas foi além. Citou Êxodo 3:6, onde Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não eu era, eu sou. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, Abraão, Isaque e Jacó ainda vivem. QED. Ressurreição provada. 11h30 da manhã. Terceira armadilha. O maior mandamento. Um escriba testou Jesus com uma pergunta que dividia as escolas rabínicas há séculos. Jesus respondeu citando Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E acrescentou Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 citações, uma resposta. Vertical e horizontal. Deus e humanidade. O escriba ficou tão impressionado que disse: Mestre, disseste bem. João registra que depois disso, ninguém mais ousava interrogá-lo. Quero fazer uma pausa aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo agora está passando por seu próprio jardim de Getsêmani. Talvez você se sinta sozinho. Talvez Deus pareça silencioso. Talvez as armadilhas da vida tenham te cercado como os fariseus cercaram Jesus. Escreva nos comentários pelo que você está passando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho nesta jornada. 2h da tarde. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras com os discípulos. O local exato, a encosta sudeste, onde hoje fica a Igreja do Pai Nosso. Dali você tem uma visão panorâmica de Jerusalém. Jesus aponta para o templo dourado brilhando no sol da tarde. Não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram chocados. Quando será isso? Qual será o sinal? A resposta de Jesus foi profética e precisa. Ele descreveu o cerco de Jerusalém em detalhes que se cumpriram exatamente 37 anos depois. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam para os montes. E aqui está o incrível. Os cristãos de Jerusalém se lembraram dessa profecia. Quando Tito cercou a cidade em 70 depois de Cristo, eles fugiram para Pela, do outro lado do Jordão. Resultado: nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. A profecia o salvou literalmente. Quarta-feira, 2 de abril, o dia do silêncio. Não temos registro de nenhuma atividade pública de Jesus. Por quê? Porque era o dia da preparação silenciosa. Na tradição judaica, antes de grandes eventos sagrados, havia um dia de recolhimento, jejum e oração. Jesus passou o dia numa gruta no Monte das Oliveiras, provavelmente a mesma gruta onde hoje fica a Igreja da Agonia. Escavações arqueológicas de 1957 encontraram evidências de ocupação do século I, cacos de cerâmica, restos de óleo de oliva usado para lamparinas, marcas de fogueiras nas paredes de pedra calcária. Enquanto Jesus orava em silêncio, Jerusalém fervia de rumores. Nos mercados da Cidade Baixa, vendedores sussurravam: o profeta de Nazaré vai se proclamar rei na Páscoa.
Nos palácios da Cidade Alta, os aristocratas mandavam recados urgentes para Pilatos. A situação está ficando perigosa, precisamos agir. E na Fortaleza Antônia, soldados romanos afiavam suas espadas e checavam suas armaduras. Eles sabiam que algo grande estava chegando. Quinta-feira, 3 de abril, o dia que mudou a história. 10 horas da manhã. Pedro e João recebem instruções precisas de Jesus. Entrem na cidade e procurem um homem carregando um cântaro de água. Detalhe crucial: homens não carregavam água. Isso era trabalho de mulheres. Um homem carregando cântaro de água era um sinal combinado, um código de reconhecimento usado pela resistência judaica. O homem os levou a uma casa na Cidade Alta, descoberta pelos arqueólogos em 1951, hoje conhecida como Cenáculo. Uma casa de 2 andares, com um andar superior de 65 metros quadrados, piso de pedra calcária, janelas voltadas para o templo. 6 horas da tarde, início da ceia pascal. Mas antes de comerem, Jesus fez algo impensável. Lavou os pés dos discípulos. O choque foi cultural, não apenas espiritual. Lavar pés era trabalho de escravos gentios, tão humilhante que nem escravos judeus eram forçados a fazer. Jesus, que eles acreditavam ser o Messias, o futuro rei de Israel, estava fazendo o trabalho mais degradante possível. Pedro reagiu exatamente como qualquer judeu do século I. Senhor, nunca me lavarás os pés. O constrangimento era físico. Você podia sentir a tensão no ar. 7h15 da tarde. A revelação da traição. Um de vocês me trairá. O silêncio foi pesado como chumbo. 13 homens se entreolhando. Corações disparando. Suor frio. A pergunta sussurrada. Sou eu, Senhor? Jesus molhou um pedaço de pão no charosete, pasta doce de Páscoa, e deu a Judas. Na cultura judaica, oferecer o primeiro bocado era uma honra suprema, reservada ao convidado mais importante. Jesus estava dando a Judas uma última chance de se arrepender. Judas mastigou o pão, engoliu, levantou-se, saiu na escuridão da noite. João escreveu, e era noite. Não apenas cronológica, espiritual. As trevas tinham chegado. 8h30 da tarde, a instituição da ceia. Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. As palavras ecoaram nas paredes de pedra, mas havia uma dimensão que não percebemos. Jesus estava estabelecendo uma nova Páscoa. Na Páscoa judaica, eles comiam cordeiro sacrificado. Agora Jesus se oferecia como o cordeiro. Na Páscoa judaica, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas salvou Israel da morte. Agora o sangue de Jesus, nos umbrais dos corações, salvaria toda a humanidade da morte eterna. 10h45 da tarde. Saíram cantando para o Monte das Oliveiras. O salmo que cantaram? Provavelmente o Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Eles não sabiam que estavam cantando a própria história de Jesus. 11h15 da tarde. Chegaram ao Getsêmani. O nome significa lagar de azeite, onde azeitonas eram esmagadas para extrair óleo. A ironia profética é assombrosa. Jesus seria esmagado naquela noite para extrair a salvação da humanidade. O jardim tinha cerca de 4.000 metros quadrados, cercado por uma parede baixa de pedra. 8 oliveiras centenárias. Algumas ainda estão lá hoje, com mais de 2.000 anos. Troncos retorcidos, galhos que se curvavam até tocar o chão, folhas prateadas brilhando ao luar.
11h30 da tarde. Jesus pediu aos discípulos para orarem e vigiarem. Então se afastou, à distância de um tiro de pedra, cerca de 40 metros, segundo Lucas, e começou a orar. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas foi além das palavras. Lucas, que era médico, registrou algo extraordinário. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Hematidrose, uma condição médica real onde capilares sob extremo estresse rompem e o sangue se mistura com suor. Acontece apenas em situações de terror absoluto, quando o corpo está no limite da resistência humana. Jesus não estava apenas ansioso, estava experimentando terror fisiológico. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que o esperava. Não apenas a dor física da crucificação, mas algo infinitamente pior: carregar sobre si todos os pecados da humanidade e ser abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ele já sabia que teria que gritar isso na cruz. Meia-noite. Os soldados chegaram. Não eram apenas alguns guardas do templo. João registra que era uma espeira, uma coorte romana completa. 600 soldados com armaduras brilhando ao luar, lanças apontadas, escudos formando falange. Para prender um carpinteiro de 33 anos? Não. Para prender alguém que eles temiam poder começar uma revolução. Judas se aproximou.